Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de cada um de seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Olha, meus irmãos. No último dia 19 de outubro, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele entrou em live em seu canal para compartilhar um forte alerta de Deus para o Brasil e também para o mundo. E, meus irmãos, nesta mensagem que ele compartilha em seu canal, ele traz uma mensagem muito impactante. E eu te peço que vocês prestem bastante atenção e deixe a sua opinião sobre isso aqui na região dos comentários, tudo bem? E além disso, eu também te peço que você se inscreva no canal do Servo de Deus, onde eu estarei deixando o link aqui na descrição. E além disso, não se esqueça de deixar o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar compartilhando este importantíssimo alerta com outras pessoas que também precisam ser alertadas com esta mensagem, tudo bem? Agora, meus irmãos, eu te peço que vocês prestem muita atenção e fique com o vídeo. Enquanto as pessoas chegam, vai convidando as pessoas. Gente, literalmente, né, eu tive um arrebatamento. Não foi de sentido, foi de espírito. Aconteceu já 2 vezes nesses últimos 2 meses. Né? 2 ou 3 meses, aconteceu 2 vezes. É a coisa mais rara de acontecer na minha vida, vocês sabem, porque eu tinha medo. Um medo fora do normal. Um medo incomum. Patrícia Marques. Um medo incomum. E desses últimos 2 ou 3 meses, aconteceu 2 vezes. E nesta data da madrugada, do dia 19 de 10 de 2005, foi uma das vezes. E eu quero contar com a riqueza de detalhes tão grande para que não possa ficar dúvidas para quando for amanhã ser lembrado dessa live por 30 anos ou mais, se Jesus não voltar. Que essa live será lembrada. Eu vou relatar o que eu vi nesse arrebatamento de espírito. Eu acordei e falei para minha esposa, disse, olha, eu tive um arrebatamento de espírito. E estou me lembrando do que Deus me mostrou aos poucos. E fiquei na cama até o presente momento, às 14h50. 14h50 me levantei e fui tomar um banho. Porque eu precisava recapitular tudo o que Deus me mostrou, porque é um documentário. E vai ser o documentário praticamente final. Praticamente esse documentário será o final. Para ficar na memória, escrito e gravado, com boas letras, tudo aquilo que vocês irão ouvir nesse presente momento. Tudo aquilo que vocês irão ouvir. Eu fui a um lugar como eu já tinha ido antes, esse lugar verde, com muito verde e três rios. E eu fui a esse lugar. Muito verde e 3 rios. Eu fui a esse lugar. E eu passeava nesse lugar e eu sentia a voz muito forte de Deus que dizia, Reginaldo,
ouvindo a voz de Deus que dizia Reginaldo, eu senti uma paz porque sabia que ele estava ali. E eu via seres iluminados, muitos seres, milhões, porque o lugar era muito grande, iluminados como anjos de luz. E aí eu ia e me sentava, como uma vez eu me sentei também, em um banco de frente para o rio. Olhava a natureza e o verde. E o Senhor dizia, quando se dá uma missão, Isabel, Deus abençoe Isabel, quando se dá uma missão, irei orar por você. Essa missão que se dá, se cumpre-se no reino espiritual. Nunca uma ordem pode ser revertida, Reginaldo. E eu dizia, Senhor, o que o Senhor, o Elton, aí o meu amigo Elton, lá de Noruega, eu estava falando nesse instante com um amigo Eliton, né, Washington, sobre você aqui ao vivo, da Noruega. E eu, daí, doutor Washington Silva, ele chegou. E eu ficava ali, e o Senhor dizia, a voz, né, Reginaldo, nunca uma ordem pode ser desobedecida. E eu falava, Deus, é sobre aquele assunto? E o Senhor diz, é. Quando eu via, parecia uma imagem aqui perto de mim, e eu via o que Deus veio me mostrando há uns 2 meses. E eu confesso a você, para não ser mal interpretado, que eu venho um pouco relutando, para não ser mal interpretado. Por isso que Deus falava assim. Eu venho um pouco relutando. Eu vi um lugar muito grande, gigante, esse lugar é muito grande. Não era, eu acredito que esse lugar não deva ser na cidade, deve ser uma área rural, no campo. Eu vi uma placa de madeira gigante, essa placa de madeira gigante, e tinha escrito Lugar da Paz. E esse Lugar da Paz estava escrito lá, naquele momento, eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo vos deixa. No livro de João 14, 27, estava lá escrito, o versículo, João 14, 27. Mas escrito, em letras, estava escrito, lugar da paz, ou de paz, lugar de paz. Eu entrava dentro daquele lugar, depois que entrava era gigante, eu via pessoas vestidas de branco. Eram homens e mulheres vestidos de branco. Anciões, senhoras e senhores. E via também crianças. Tanto eu vi os homens e as mulheres, e vi crianças. Eu vi como se fosse camas, e eles chegavam, se deitavam ali, e uma luz muito forte, mas muito forte mesmo, chegava sobre cada uma daquelas vidas, os homens e as mulheres, senhores e senhoras, já anciões. Era uma luz forte, gente, era muito forte. Isso já vem me acontecendo há mais de 2 meses. E aí eu não pronuncio a vocês aqui, porque era algo meu, que eu estava relutando com Deus, essa é a realidade. E o Senhor dizia o seguinte, essas pessoas vão vir de todo mundo, Eliane, vão vir de todo mundo e receber essa luz, essa paz. É uma saúde, uma saúde, uma paz interior que só o meu espírito pode dar. Eu vi eu pregando em um lugar lá, bem grande. Eu pregava para essas pessoas, vinham ônibus, vans,
E ali aquelas pessoas também se alimentavam, tinham comida para ela. Tinham muito comida para ela. Eu estava ali com a minha esposa e a minha filha. E eu parava e dizia: Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí o Senhor dizia o seguinte: essas pessoas vão vir do mundo todo para receber essa paz, essa luz. E você vai estar na frente desse lindo trabalho, que não se faz mais, que as pessoas espirituais já não buscam mais fazer isso. E eu quero que você faça. Então eu relutei bastante nesses últimos 2 meses. Eu não vou nem dizer a conversa que eu tive, só apenas que eu relutei. E este dia 19, na madrugada do 10 de 2025, me aconteceu esse arrebatamento e eu digo: Deus, pela última vez eu estou cansado de relutar, eu não quero ficar fora da tua vontade. Eu já disse eu que talvez eu não dê para isso. A responsabilidade é grande, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu falava para Deus: eu não sei o que o Senhor quer de mim. Por que é que o Senhor quer que eu faça isso? Não sei por quê. Não sei. E Deus dizia: a ti não cabe saber, Reginaldo. Apenas obedecer. Não queira saber como vai ser, aonde é, como este lugar vai chegar em tuas mãos, porque a promessa não foi você que pediu, você nem quer receber, foi eu que estou dizendo, eu vou proporcionar isso aqui. E aí o Senhor dizia: mas eu irei te dar uma prova de que eu te conduzirei a fazer isso. Eu irei te dar uma prova. E eu via lugares lá que as pessoas se hospedavam lá. Tá? Vinham de toda parte do mundo e se hospedavam lá naquele local. Tinha chalés, tudo bonito, se hospedavam lá. Tinha um açude muito grande que as pessoas pescavam. E era um dia de convivência. Depois as pessoas iam para a reunião, para o culto. Eu dava uma palestra. E ali eu senti uma luz muito grande perto de mim. Uma luz muito grande que eu nunca vi aqui. Aí o Senhor diz: Reginaldo, não se preocupa. Sou eu que vou falar para essas pessoas. Essas pessoas são colaboradores do reino espiritual. Patrícia Marques, essas pessoas são colaboradores do reino espiritual. Mas eu vou dar uma prova para ti. E para as nações que te assistem. Para ti e para as nações que te assistem. Eu digo: Senhor, qual é a prova? Aí, mais uma vez, me vinha nas minhas mãos, tipo uma plancheta, com papel branco. Aí o Senhor dizia: escreve aí. E eu escrevia, via, ouvia e escrevia, via, ouvia e escrevia, via, ouvia e escrevia. E relata na tua live. Agora grave, não pare de gravar. Eu via. E o Senhor dizia: esse aqui é um documentário. Ofício de número 1. Documentário, ofício de número 1. E aí eu escrevia documentário, ofício número 1. Espiritual. Lembra que em 2024 você começou a falar, grava, que tudo que acontecer na Venezuela irá suceder-se igualmente no Brasil? Eu digo: lembro. Tudo que acontecer na Venezuela sucederá igualmente no Brasil. Isso você começou a falar em 2024, novembro e dezembro. De lá para cá, centenas e centenas de vezes. Escreve nesse ofício. Tudo que acontecerá
na Venezuela sucederá igualmente, sem mudar uma vírgula, no Brasil. E eu escrevi. E aí, como eu estava relutando com aquilo, mas se isso não acontecer, o Senhor me tira dessa missão, deste local. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Eu digo, quando eu ia dizer, o Senhor escreve que acabe a minha prova. Eu escrevi. E aí abriu-se uma visão na minha frente, e eu vi os Estados Unidos da América, e eu via aquele empresário brasileiro, Wesley Batista, é isso o nome dele? E via o governo Biden nesse arrebatamento de espírito. Joesley Batista. Olha o que eu te mostro, escreve. Eu fui escrevendo e escrevendo como eu estava, eu vi o Joesley Batista e vi o governo Biden. Vi os papéis, esses papéis chegando ao governo americano, ao presidente dos Estados Unidos e ao Marco Rubio. Alguns papéis, eram alguns. Vi ele, Joesley Batista, Cleuton Reis, e vi o governo Biden e a Câmara, a vice-presidente de Biden, Kamala Harris. Algumas coisas que poderão vir à tona ou já descoberto pelo governo americano. A primeira parte foi essa, de onde eu me lembraria desse tal de Joesley Batista. De onde eu me lembraria disso? Se não fosse Deus mostrando. Escreve, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. O que eu estou dizendo vai acontecer. E eu escrevi. E conta na riqueza de detalhe na live. Não rodeia muito. E aí, eu estou aqui fazendo o que Deus mandou. Não esqueça de deixar o teu like, a tua curtida, por favor. Aí eu via documentos sendo juntados, e esse cara, esse tal de Joesley Batista, né, do governo Biden e Kamala Harris, e algumas coisas vindo ali, e se tornando notícias. E aí, mais uma vez eu vi o nome escrito, isso é para ficar em documentários, máfia. Assim como a máfia italiana, máfia russa, máfia chinesa, máfia. E via essas máfias instaladas em governos espalhados pelo o mundo todo. Sobre essa máfia, eu já venho dizendo há mais de 30 dias, quando eu comecei a ver pela primeira vez, 30 dias antes dessa data, 19/10/2025. 19/10/2025, 30 dias antes. Mas agora eu vi mais claro. Eu vi uma água que jorrava sobre o nome que estava encoberto, máfia, e esta água era cristalina e vinha do céu, e esta água tirava toda a crosta que encobriam aquele nome ser investigado e aquilo ser dito. E vi aquilo ali. Escute bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré.
Escute bem. Quando essa água descia e essa água clareava este nome máfia, trazendo as coisas ocultas e subia como se tivesse submergido, né, em umas profundezas, e subia e vinha as claras na luz, na superfície. E vinha isso. Passando-se isso, eu via ações fortíssimas, poderosíssimas, como não se viu desde o primeiro mandato de Donald Trump e nem tampouco no mandato de John Biden, o Biden. E vi aqui nesse governo. Vi a América Latina sendo mudada. América Latina sendo mudada. Todos os conflitos que Donald Trump se meter, Deus irá dar a vitória. Deus irá dar a vitória. E no meio eu vi libertação e o nome Brasil. Libertação e o nome Brasil. E embaixo do nome libertação e o nome Brasil, Deus mandava dizer: preparem-se, Brasil, porque a hora está chegando em questão de dias. Será muito rápido. Um anjo de luz descia, e eu via isso na Venezuela. Eu vi jornais pararem, mundialmente falando, pararem por mais de 72 horas só para falar sobre Estados Unidos e Venezuela. Por mais de 72 horas. Porque vi o nome 72 e vi todos os jornais mundialmente falando. Para divulgar Venezuela. Era como se fosse quando um papa morre, para todos só para divulgar aquela imagem do papa e chama-se toda a atenção para o Vaticano. Era da mesma maneira, mas era Brasil e era Estados Unidos e Venezuela. E Deus dizia o seguinte: diga para os seus seguidores gravarem e não deixar cair uma só palavra da qual eu vou usar sua boca. Porque o que eu estou falando aqui, e falo da sua boca desde novembro de 2024, é impossível aos olhos de qualquer cientista político ou geopolítica, não sei o quê. É impossível, mas vai acontecer. Essa é a prova do que eu tenho contigo. E aí eu olhei aquilo com um pouco de temor, mas olhei. E o nome brilhava bem forte: Libertação do Brasil. Está chegando. Peçam para se preparar. Peçam para se preparar. E dê um conselho a eles, diga que sou eu que estou dando. Que parem de ver política, deputados e senadores, porque isso está abolindo com o psicológico deles. Parem de ver políticas com deputados e senadores, porque isso está abolindo com o psicológico deles. O psicológico de vocês. E de muitas pessoas no território nacional brasileiro. E o recado está dado. Mas escute bem. Eu vi uma mão de Deus Todo-Poderoso, a mão de Deus, barrando algo
que eu acredito que esse algo poderá ser um pouco mais na frente. Eu peço a Deus até autorização para não falar sobre esse algo agora. E esse algo que eu vi, enquanto eu parava aqui, falei que em silêncio, era eu conversando com Deus, pedindo a Deus para não tocar nesse assunto agora. E esse algo que eu vi era algo espiritual por completo. Era um negócio muito difícil de se relatar, mas eu tenho que relatar, não posso engolir. Vocês lembram da Covid-19? Não tinha esse algo, é algo gigantesco, mas não tem nada a ver com a Covid-19. Porque ela se dá completamente espiritual nessa área que eu vou dizer. Era um surto psicológico. E esse surto psicológico, eu creio que seja depois de tudo isso, porque é muita coisa para acontecer junto, no mundo todo, bolindo com o psicológico das pessoas. E quem não tiver Deus, mesmo agarrado com Deus, poderá sofrer esse dano, que será algo tão grave que será como se fosse uma pandemia que as organizações das Nações Unidas, as organizações de saúde mundialmente falando, eu não sei como é o nome dessa organização de saúde mundialmente falando, fosse ficar completamente sem nenhum poder, nem sabedoria alguma, nem inteligência para poder resolver esse caso de surto psicológico, que irá crescer depois que começar, em 3 meses, irá tomar OMS. Benjamin, obrigado, Benjamin. OMS. Que nessa OMS vai saber, depois que esse surto começar, no mundo todo. E aí o Senhor encerrava dizendo o seguinte, uma parte. É a minha vinda. Faltam poucos anos. E se eu não colocasse Donald Trump na cadeira presidencial dos Estados Unidos, a nova ordem mundial tinha crescido em países da esquerda, comunistas e ditadores espalhados pelo mundo, tirando o próprio querer, as pessoas não iam ter mais querer de nada. E eu barrei a nova ordem mundial, escreve, e eu escrevia. E conta em detalhe na tua live. Conta em detalhes na tua live. Nós devemos orar, porque quando chegou nesse surto psicológico, mundialmente falando, era um negócio que não tinha como essa OMS, se tivesse 10 delas, dar jeito. Porque ela se dará completamente espiritualmente. Isso é um alerta para todos de todo o universo. E eu posso dizer assim abertamente para você, nós devemos orar, porque eu vi, e eu sei que quando eu vejo, passado um tempo, acontece. Mas a nossa oração deve ser que não aconteça agora, que primeiro os 17 países, como Deus vem me mostrando, há 1 ano e 7 meses antes dessa data, 19/10 de 2025, o horário é 15h45 agora. 15h45, do dia 19/10 de 2025. Que 17 países seriam beneficiados com Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Agora, tudo o que acontecer na Venezuela, da mesma maneira, se sucederá no Brasil, sem tirar um
pingo, nenhum detalhe. Isso eu vi mais forte hoje, nesse arrebatamento de espírito, o que eu já tinha dito centenas de vezes em novembro e dezembro de 2024. De lá para cá foram mais de 200 vezes. Mas hoje foi o final. Deus diz assim, é um documentário, ofício de número 1, e ele é completamente espiritual. Quem estiver em sua live vai fiscalizar você, doutores em divindades, teólogos, tanto da crença evangélica, católicos e espíritas, vai fiscalizar você. E eles irão ver, com riqueza de detalhes, o acontecimento e os fatos da qual você vai afirmar na sua live. E essa será a prova, Reginaldo, que eu darei esse local espiritual. Você vai dar alimento, e essas pessoas vêm do mundo todo receber essa luz e a paz que só eu posso dar. Só eu posso dar. A qualquer momento, por 72 horas, os jornais mundialmente falando vão divulgar uma notícia grande, gigante, entre os Estados Unidos e a Venezuela. A qualquer momento. Eu vi um fogo. E esse fogo era ensurdecedor. Muito. Milhões de vezes, como se fosse um maçarico. Um maçarico, quando você aperta, sai aquela de fogo. Mas é ensurdecedor, bilhão de vezes. Com alcance gigantesco. E um poder de queimar gigante. E o Senhor dizia, esse maçarico, eu colocarei no Brasil, na Venezuela, na Argentina, em Cuba, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, como Rússia, China, Japão. Este maçarico, com esse fogo gigantesco, irá servir para fazer que as víboras peçonhentas e venenosas que estão escondidas há décadas, as víboras venenosas, quando o maçarico, os seus atos feitos, que estão escondidos há décadas, venham à tona a qualquer momento a partir de hoje. 19/10/2025, 15h50 agora. 15h50. 19/10/2025, 15h50. Relatem isso a ele do arrebatamento de sentido de espírito que você teve. E mandem ele fiscalizar. Porque quando eu mando, Reginaldo, você tem que obedecer. É o espiritual que manda. Mais uma vez, diga a eles que deixe de se ligar com política, deputados e senadores e busque o espiritual. Porque somente o espiritual pode fazer alguma coisa e Deus vai fazer, conforme ele me disse, nesse arrebatamento de sentido, detalhes
detalhes por detalhes. Detalhes por detalhes. E por fim, escrito bem grande em cima desse rio, libertação. E eu vi o nome Brasil. Libertação, e eu vi o nome Brasil. Agora, vamos lá. Eu disse em detalhes por detalhes. Cabem a vocês ficar atentos como verdadeiro ou verdadeiros atalaias sobre o território nacional brasileiro. Sobre um verdadeiro ou sobre verdadeiros atalaias sobre o território nacional brasileiro. É com muita pressa que Deus vai agir. Ainda este ano, com muita pressa, a partir de agora, dessa hora, desse minuto, milésimo, 19/10 de 2025, agora 15 horas e 52 minutos. Deus fala, Deus cumpre. Compartilhe essa live, cada um de vocês, com mais 10 pessoas, amigas de vocês, por gentileza. E eu profetizo que vocês serão ricamente abençoados. Compartilhe essa live com mais 10 pessoas, amigos de vocês, para que eles também tenham o privilégio de fiscalizar e ver e tirar suas provas e conclusões, já, os acontecimentos que aqui está sendo dito pelo Pai das Luzes, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele seja dada toda a honra e toda a glória, pois ele não divide a sua honra e a sua glória com ninguém.